O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará. O nosso Espírito, Senhor, nos envia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, queridas famílias, você que reza conosco, também de casa através desta transmissão. Hoje nós estamos celebrando a grande alegria da festa, da solenidade de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Falar desta celebração é falar hoje da plenitude dos dons, da plenitude dos carismas que Deus nos oferece através do Espírito Santo. Então, para nós, esta celebração nos coloca diante de Deus, do Deus que nós professamos, do Deus que nós invocamos, em todas as nossas celebrações, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, 3 pessoas, um só Deus. E celebrar esta festa de hoje é também, amados irmãos e irmãs, reconhecer que Deus não falha nas promessas que faz ao seu povo. Jesus disse: eis que voltarei para o Pai, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eis que enviarei o Paráclito, o advogado, que vos ensinará, que vos mostrará, recordará tudo o que eu fiz, tudo o que eu disse. Então, celebrar hoje é celebrar também a concretização da promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que iria enviar o Espírito Santo. E perceber que a missão do Pai, nesta festa, nós contemplamos a missão do Pai que cria, do Pai que gera, do Filho que salva, do Filho Redentor, e a missão do Espírito Santo, que santifica. E muitas imagens hoje a palavra de Deus nos oferece para a gente compreender, tentar compreender
a vinda do Espírito Santo sobre a comunidade dos apóstolos. E aqui nos traz alguma imagem. E a primeira imagem que nos oferece é da ventania, o vento, o movimento. Interessante que a gente estava aqui com esses papéis, né, balançando. É como dizer que o Espírito Santo também é aquele que gera movimento, que gera sopro, oxigena o nosso coração, a nossa missão, o nosso agir, a nossa igreja. A ação do Espírito Santo é para nos colocar em movimento. Então a ventania, o vento, o sopro, é o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo. Falar do sopro, talvez alguém falava hoje para as crianças, o vento, você ver o vento, alguém fala assim, oh, eu vi um vento forte. Mas você não viu o vento, você percebeu os efeitos do vento, né? Você talvez sentiu aquele calor do vento, ou aquele frescor do vento, aquele movimento do vento. Você sentiu o vento tocar em você, passar em você, né? Assim nós percebemos que a ação do Espírito Santo, nós não estamos aqui vendo, mas nós usufruímos do efeito da presença do Espírito Santo. Sentimos a sua presença. E de que forma o Espírito Santo de fato habita em nós, age em nós. Como dizia a música lá do padre Fábio de Mello, né? Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. No sentido que nós percebemos quando o Espírito Santo vem falar, vem orar, vem tocar em nós. E o primeiro efeito, que é outra imagem, que é o que dá das línguas de fogo. O Espírito Santo que desceu como as línguas de fogo sobre a comunidade dos discípulos e nos diz que esta comunidade passou a falar novas línguas. E falar novas línguas foi motivo até de espanto, porque foi a grande novidade para o mundo, grande novidade para a igreja, grande novidade para todos os povos. Significa, amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo tem esta missão de gerar comunicação. O Espírito Santo vem para que nós nos tornemos comunicadores da graça, do amor, da palavra, de todo o legado que Jesus nos deixou. O Espírito Santo vem para nos colocar em movimento, para nos promover, ou não, talvez não seria a afirmação correta, nos promover, mas gerar entre os cristãos esta consciência de que todos nós somos convidados a ser protagonistas na missão de Jesus, na missão da igreja. De ir em todos os confins, né? O que Jesus disse? Eis que vocês irão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ide, fazei todas as nações meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, comunicar novas línguas é assumir, amados irmãos e irmãs, esta comunicação que nasce do coração de Jesus, do coração que ama, de um coração que acolhe, de um coração que salva, de um coração que santifica, de um coração que liberta. A linguagem do amor, a comunicação do amor é uma linguagem, é uma comunicação que todos entendem, todos se sentem amados. É dizer, ir para todos os confins do mundo, ir para todos os rincões da nossa cidade, do nosso país,
queridos irmãos e irmãs, e para todos esses rincões é obedecer a Jesus, é de fato permitir a ação do Espírito Santo em nós. Então, falar da comunicação é o efeito bonito da ação do Espírito Santo em nós. O outro efeito, queridos irmãos e irmãs, é a alegria. A presença do Espírito Santo suscita em nós, cria em nós a alegria. O Evangelho narrado também neste dia nos fala que os discípulos eles estavam trancados numa casa com as portas fechadas. E a partir da presença de Jesus, aquele que sempre foi guiado pelo Espírito Santo, eles recobram a consciência, a coragem, a tranquilidade, a perseverança, a fidelidade às palavras de Jesus. Jesus que comunica a sua paz. Então seja outro aspecto também da ação do Espírito Santo que vem sobre a igreja. Nos comunicar o quê? Nos trazer o quê? A paz, nos recordar da paz que vem de Jesus. Eis que o Espírito Santo há de recordar tudo o que eu falei, tudo o que eu ensinei. Aquilo que Jesus disse para vocês: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se promoverdes a paz. Falar promover a paz, Jesus ele veio como mensageiro da paz. Quando Jesus comunica a paz aos discípulos, ele está comunicando a sua presença. Aquele que permanece em mim não andará nas trevas, mas terá sempre a luz da vida. É outra imagem, outro sinal dos efeitos da ação do Espírito Santo, que é o que? A luz. A luz que vem para romper com as trevas. A luz que vem para nos tirar, para que possamos arrancar de nós espaços ainda de escuridão. Por mais que tenhamos a realidade da luz em nossa vida, mas sabemos que limitados, sujeitos a ser marcados pelo pecado, ainda há espaço de escuridão em nosso coração, em nosso ser. Então o Espírito Santo vem para iluminar as trevas. Você não vai arrancar as trevas, eu vou tirar as trevas agora da minha vida. Talvez você vai brigar, ou vai ser uma briga inútil. Para você arrancar as trevas da sua vida, a escuridão da sua vida, é só permitir a luz do Espírito Santo, a luz de Deus. Existe Espírito Santo, existe as trevas, é dizer, só existem as trevas porque está ausente a luz na sua vida. Então, permitir a luz é ao mesmo tempo dissipar as trevas existentes no seu coração. Então, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo, como este fogo, a imagem do fogo, essa cor, como que vem para queimar, o Espírito Santo como vem para deixar em nós só aquilo que de fato é a essência da presença de Deus, essência da nossa identidade como cristãos, essência da nossa identidade como filhos de Deus. Vem para queimar, purificar, vem para aquecer, vem para animar. Diante de tantas situações de desânimo, de esfriamento, de paralisia, o Espírito Santo que desce sobre a igreja para aquecer, para ser o combustível, para nos aquecer, para
que possamos também aquecer e dar aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: dar sabor, dar sentido, levar calor humano, levar o calor divino, o calor do amor, o calor do verdadeiro interesse pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Uma outra imagem bonita da ação do Espírito Santo em nós, na nossa comunidade, é a unidade. O Espírito Santo vem para criar unidade, não a divisão. O Espírito Santo vem em nós para valorizar os dons. Aquilo que o padre sempre diz. Gente, o Espírito Santo não vem para criar uniformidade. O Espírito Santo não vem, para anular aquilo que nós temos. Mas o Espírito Santo vem exatamente para nos encher, nos levar a desenvolver ou a concretizar as nossas potencialidades, nossos dons, nossos carismas. E é nessa diversidade que nós celebramos, a unidade. Nas diferenças que nós celebramos a unidade. Quanta riqueza existe na diferença. Porque se todo mundo é igual a mim, não tem nada a me acrescentar. Mas se eu estou diante de alguém que tem um talento, que tem um carisma, que tem um dom diferente do meu, significa que ele me completa. Significa que ele me faz melhor. Significa que também me sustenta. Significa que nós somos mais fortes quando estamos unidos com as nossas diferenças, com os nossos talentos, com os nossos dons. E dizer tudo isso, amados irmãos e irmãs, é dizer que Jesus comunica o Espírito Santo para os discípulos, depois de comunicar a paz, recebei o Espírito Santo. Para que a gente recebe o Espírito Santo? Na celebração do sacramento da Crisma, o bispo diz: receber o Espírito Santo, dom de Deus. Receber o Espírito Santo, o dom de Deus. E este sacramento que é a confirmação do batismo. E aquele que é batizado, a partir do batismo, se torna filho de Deus, discípulo de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Gente, nós somos celebrar hoje essa solenidade é dizer: a igreja que está reunida em oração, que recebe o Espírito Santo, é também uma igreja missionária, é também uma igreja peregrina, é também uma igreja que vai ao encontro das pessoas, das realidades que envolvem a vida das pessoas. Como o Pai me enviou, eu vos envio. E dizer que eu vos envio para quê? Qual a finalidade, qual o objetivo? Jesus disse, ide, como o Pai me enviou, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. E aqui está o fundamento do sacramento da reconciliação. No fundo, Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês para que sejam instrumento de libertação, que possa unir essas pessoas que se encontram em situações de pecado, de trevas, afastadas da graça do amor de Deus. Devolva ela ao colo do Pai. Devolva a elas a comunhão, devolva a elas a graça de viver, de celebrar a unidade, de ser verdadeiramente família, de renovar a aliança comigo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Quem não os perdoardes serão retidos. É a missão de Jesus.
é a missão, né? Dizer que é a missão de todos os católicos, de todos nós, de todos os discípulos, é de comunicar vida, de comunicar a bênção que vem de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta rica celebração de Pentecostes, que os dons do Espírito Santo possa suscitar em nós tudo isso que o Padre acaba de pregar, né? Esta unidade, esta esperança, este ânimo, este aquecimento, este calor que nos faz levantar, que nos faz colocar em movimento, ir ao encontro, ajudar a tantos irmãos, anunciar sempre mais tudo isso que aqui nós celebramos em cada Eucaristia. Viver e testemunhar o amor de Deus na nossa vida, mas na vida também das pessoas. Amém.